Oi, gente! Hoje o assunto aqui é muito sério. Vocês devem ter acessado a minha página lá no Facebook, www.facebook.com/professora Carla Moreira. Devem ter pedido já por e-mail sua ficha de treino, né, com uma série de recomendações aí para um processo que começa, como eu disse no vídeo anterior, um processo que se inicia com uma prática que a gente precisa inscrever no nosso cotidiano. Ela precisa fazer parte do nosso cotidiano todos os dias. Ainda que você não comece todos os dias, ela vai crescendo, vai se inscrevendo, e quando você vê, você não vive mais sem uma atividade na sua rotina. Que atividade é essa? Bom, vamos pensar. Eu postei lá no Facebook uma lista com 16 temas, tendo aí a ajuda de uma aluna, Valesca Rios, que contribuiu com o último tema, para você começar a sua produção, para você começar as suas redações. Beleza? Ótimo! Então pensa bem, vou escrever uma redação para cada tema, no final das contas eu vou ter 16 redações e tudo certo. Errado, né? Bom, como eu falei também no vídeo anterior, é importante a gente estar preparado para escrever sobre qualquer assunto, ou seja, para a gente correr em qualquer estrada, faça chuva, faça sol, seja qual rua for, em qual rua for, em qual tipo de rodovia, em qual tipo de obstáculo, não interessa. Você tem que estar pronto para poder escrever. E o que nos permite, o que nos dá condição para superar aquela clássica perguntinha: como eu começo? Como eu desenvolvo esse parágrafo? Como eu argumento? Como eu estabeleço relações de sentido? Como eu concluo? Quais são as propostas de intervenções aí possíveis para este tema, para esses problemas? Bom, se você pegar, por exemplo, provas como o da FUVEST, você vai ver também que aquela lista ali não vai funcionar muito não. Né? Quer dizer, a última redação, por exemplo, a última proposta de redação foi sobre o tema utopia. Também já teve o tema felicidade. Quer dizer, são temas, são sensações, são sentimentos, vivências, experiências, não um acontecimento em si, não um problema, né, que estejamos vivenciando. Não se trata disso. Então a gente precisa sair de um lugar comum, sair desse senso comum. Se você inscrever essa prática no seu cotidiano, eu garanto que alguma coisa vai mudar. E essa é a prática da leitura. Então, lá na ficha de treino você vai ver que eu reservo realmente momentos, dias na semana, e esses dias vão aumentando para você não só produzir, mas você efetivamente partir de uma leitura. Bom, eu queria hoje mostrar para vocês que não necessariamente, se você souber usar os articuladores necessários para estabelecer as transições entre os parágrafos, se você souber estruturas interessantes para começar um texto, para começar os parágrafos, se você souber várias estratégias, vários modos de argumentação, não necessariamente você vai produzir um bom texto. Quer ver? Você sabe o que é a rebimboca da parafuseta? Eu também não sei. Mas eu vou escrever um texto sobre a rebimboca da parafuseta. Eu vou ler para você. Olha só. Se você passar o mouse aí no cantinho do vídeo, você vai poder me acompanhar com esse texto daqui. Rebimboca da parafuseta. Desde o início dos tempos, a rebimboca da parafuseta não tem sido tratada com a devida atenção. Prejuízos de toda ordem continuam afetando a vida das pessoas que não sabem lidar com isso. Nesse sentido, uma pergunta se faz essencial: como viver de forma digna sem esse saber fundamental para o avanço do nosso país? Na atualidade, e aí agora eu começo o segundo parágrafo, veja. Na atualidade, a rebimboca da parafuseta
continua sendo um mistério para muita gente. Entretanto, o avanço da ciência e as novas tecnologias têm mudado o mundo, superando problemas complicadíssimos. Assim, com o processo de globalização, os brasileiros têm condições reais de sair dessa situação. Mas as pessoas, sozinhas, não podem fazer tudo. Se de um lado somos fortes juntos, de outro não somos autossuficientes. Pode-se concluir que para que o avanço esperado aconteça, é preciso haver investimento do governo, principalmente na educação. Além disso, a rebimboca da parafuseta precisa ser devidamente abordada pela mídia e debatida nas redes sociais. Vejam só, gente, um texto até aceitável. Mas eu não sei o que é rebimboca da parafuseta. Aliás, se alguém souber, quiser colocar aí nos comentários, os papais, os vovôs. Meu pai falava muito isso comigo e me assustava. O problema do carro na rebimboca da parafuseta. Mas olha só, se eu quiser trocar essa expressão rebimboca da parafuseta pelo tema poluição, isso também seria possível, o texto funcionaria. Então, o grande problema aí que os coordenadores de provas, nós professores, corretores, visualizamos nos textos é como milhares e milhares de pessoas usam praticamente as mesmas estruturas, mobilizam aí as mesmas ideias, as mesmas expressões, novas tecnologias, globalização, as formas de intervenção, repetidas, sem nenhum critério. Ou seja, não tem aí elementos sólidos, conhecimento, saber, capacidade reflexiva, relações bem estruturadas, mais complexas, para desenvolver esse tema. Esse é o problema. São textos robô, ou seja, eles são programados para funcionarem aí, independente do tema. E isso é um problema, realmente, né? Vejam que quando a gente seleciona, eu marquei ali em caixa alta, os elementos de transição bem utilizados, olha só, começa desde o início dos tempos, nesse sentido, na atualidade, entretanto, fazendo aquilo que é até muito interessante para o texto. Olha, as amarras, as ligas, a costura do texto. Então vocês observam que se de um lado esse é um problema que o texto rebimboca da parafuseta não tem, falta aí algo que o leitor procura no seu texto, que você o fisgue, que você o tire do lugar comum, que você o coloque para pensar. Porque você não é robô, você é sujeito de linguagem, você é sujeito da história e é na história que você se inscreve para mudar alguma coisa. Agora, a pergunta que eu deixo hoje é: como isso é possível? Isso é possível através da leitura, de uma leitura séria, de uma leitura diferenciada. Aos poucos você vai percebendo o seu movimento, a sua capacidade de avaliação, inclusive daquilo que você lê. Então, eu também deixei lá na minha página no Facebook para vocês uma lista, só colocar aqui para vocês, Minha página lá no Facebook é Professora Carla Moreira. E lá vocês vão encontrar uma lista com links de vários periódicos, várias fontes de leitura, inclusive fontes primárias de pesquisa, IBGE, Unesco, a ONU, vários jornais, de vários posicionamentos ideológicos, de várias perspectivas, uma lista ampla para você ser livre, para você escolher. Não é uma escolha fácil. Com o tempo você vai adquirindo maturidade para avaliar essas leituras e para se identificar com elas. Ou seja, você vai ter poder, capacidade de escolher o que presta e o que não presta. Não sou eu que vou te dizer isso. É você que tem que ter condição de fazer essas escolhas. Bom, eu queria hoje deixar esse recado para você.
evite textos robô. Comece a leitura, comece o treino, né? Comece a justamente ter uma certa autonomia sobre esse seu processo de escrita. E ele só começa com a leitura. Nessas leituras, o que eu deixo hoje para você é uma pergunta muito importante sobre que tem a ver com todo o texto que a gente lê, né? Tradicionalmente no ensino de língua portuguesa, tradicionalmente quando a gente se depara com o texto, a gente fica muito preocupado com o sentido do texto. Então, antes de se fazer a pergunta, o que o texto significa, né? A pergunta que eu sugiro que vocês se façam é: como o texto funciona? Então comecem a observar esse funcionamento dos textos que vocês leem, as fontes, a autoria, o vocabulário, né, os termos mobilizados por este autor e não pelo outro, os títulos, as manchetes. Né? Comecem a prestar atenção, né, e a anotar suas observações. E no nosso próximo encontro eu vou adentrar nesse universo. Até a próxima!